Vamos para o assunto de hoje, então? O assunto de hoje que também vai ser surpreendente. Muito, olha só. Estrabismo, dor de cabeça, cheiro ruim debaixo do braço. O que isso tem em comum, hein? É a maneira como eles podem ser tratados. Para todos, toxina botulínica. E também para combater o estrabismo, para corrigir o estrabismo, como vai mostrar a oftalmologista Yara Deber. E olha só, todo mundo sabe, né? A toxina botulínica, ela pode ser usada, ela é muito usada para rugas, né? Como essas aqui, que já estão aqui, ó, Fê, aparecendo. Imagina, Mimi, não tem nada aí. Mas olha, tem muitas outras utilidades, viu? Quem vai mostrar pra gente agora isso é a Sabina Simonato. Vamos ver. Você sabia que a toxina botulínica já foi usada na guerra? Ela foi desenvolvida inicialmente como uma arma biológica, porém, depois da Segunda Guerra, com a proibição do uso de armas biológicas, ela passou a ser desenvolvida como medicamento. E foi no tratamento do estrabismo que a toxina foi usada pela primeira vez na medicina. Isso nos anos 80. Deu certo. E os médicos resolveram testá-la em pacientes com tiques. Aqueles espasmos na região dos olhos, sabe? Que a pessoa pisca sem parar. Funcionou também. Um efeito da toxina também faz sucesso na estética. Por paralisar e relaxar o músculo, ela é muito usada nos tratamentos de ruga e marcas de expressão. Bom, e se a musculatura fica relaxada, que tal usar em quem tem problemas na bexiga? Sabe aquela vontade incontrolável de fazer xixi? E não para por aí. A toxina botulínica ajuda até na recuperação de pacientes que tiveram problemas mais sérios de saúde, como o AVC. Tanta coisa pode ser usada a toxina botulínica, né, que a gente nem imagina, né, doutora Yara? E para corrigir o estrabismo também. Não são todos os casos, mas dá para corrigir. Correto. Diferente dos outros tipos de aplicação da toxina botulínica, então que se baseiam principalmente em aplicações repetidas por conta do efeito transitório da medicação, nos olhos isso é um pouco diferente. Como é que funciona assim o nosso olho para ele poder se mexer, doutora? Então, para o movimento horizontal do olho, os músculos funcionam da seguinte forma. Aqui a gente está representando isso, os peixes, né? Esse é um músculo que faz com que o olho rode para a direita quando ele contrai e o músculo oposto relaxa. Por outro lado, quando o olho se move para esse lado, esse é o músculo que contrai e esse músculo relaxa. Então, o que faz a aplicação da toxina botulínica ser diferente, no caso do estrabismo, é esse funcionamento dos músculos em pares. Por quê? Quando a toxina botulínica ela é aplicada, vamos supor que o olho esteja desviado, então, para dentro, como nesse caso aqui. O que acontece é que a toxina botulínica, ela vai ser aplicada, então, nesse músculo. Bem, né? Aqui, tá. E isso vai fazer com que haja uma paralisia desse músculo, porém, o seu par, que é esse músculo aqui, vai contrair normalmente. E isso vai fazer, então, com que haja, esse músculo vai estar paralisado, né? Frouxo. E esse músculo vai fazer, então, com que o olho rode nessa direção. Os poucos meses que o olho fica nessa posição por conta do efeito da paralisia da toxina botulínica é suficiente para que haja uma alteração estrutural dos músculos. Então, nesse músculo aqui que a toxina foi aplicada, vai haver um alongamento e o músculo oposto vai haver um encurtamento. Esse efeito pode ser permanente. Então, apesar da toxina botulínica fazer uma paralisia com efeito temporário, essa alteração estrutural, essa sim pode ter um efeito permanente. Então não precisa, como é usado para ruga, que precisa sempre reaplicar, para o olho uma vez já basta. O ideal é que essa aplicação seja feita uma ou poucas vezes. Em geral, metade dos casos são corrigidos com uma aplicação e a outra metade até 3 aplicações. Mas não, a ideia não é ficar repetindo como nos outros tratamentos. É uma doença que causa, então, esse movimento involuntário dos olhos, num movimento de fechamento ocular. E nos casos severos, o que acontece é que pode ter um quadro chamado de cegueira funcional. Então, por conta desse fechamento ocular involuntário, os pacientes muitas vezes ficam impossibilitados de realizar atividades rotineiras, como ler, usar o computador, dirigir. Fora o problema social de você participar de uma reunião, de pedir uma informação, né, com esses movimentos involuntários nos olhos.
Isso mesmo. Para essas pessoas, a toxina botulínica oferece um alívio muito grande para o sintoma dessa doença. Ela age diretamente nesses músculos que que estão fazendo a contração involuntária? A toxina botulínica vai paralisar os músculos que fazem com que esses espasmos aconteçam. E a aplicação é de quanto em quanto tempo? Em geral, para o blefaroespasmo, a aplicação tem que ser repetida. Então, dura, em geral, de 4 a 6 meses, o efeito da toxina vai desaparecer e isso tem que ser reaplicado. Então, diferente do que a gente falou de estrabismo, que pode haver um efeito permanente, no blefaroespasmo, a aplicação é repetida. No estrabismo, só o que ficou faltando, que até é importante comentar, no estrabismo existem indicações específicas para aplicação da toxina botulínica. É todo caso de estrabismo? Isso, não são todos os casos de estrabismo que se beneficiam com esse tratamento. Existem indicações específicas, porém a cirurgia, que é o outro tratamento, ainda é considerado o principal tratamento. Gente, muito obrigado, doutoras. Foi ótima a conversa aqui. Muito obrigado. Fátima Bernardes, vem aí. Feriado já tá por aí também, né, Mimi? E que o feriado seja leve, uma quarta-feira bem boa para todo mundo, hein? Um beijo.